E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela e bem-vindos outra vez a um vídeo falando sobre as publicações que eu tenho do gênero terror. Quem está acompanhando o canal há algum tempo já sabe, esse é o segundo vídeo. Eu decidi começar a postar às segundas-feiras, digamos que é uma espécie de série do canal. Antes eu postava na segunda-feira vídeos de bonecos. Agora as segundas-feiras vão ser dedicadas a postar edições da minha coleção de terror. E neste vídeo a gente vai falar das Histórias do Além. Quem aí conhece essa publicação? Quem teve contato com ela? É uma publicação que começou, este é o número 1. Eu tenho o número 1 e o número 9, são as duas únicas edições que eu tenho. E essa publicação começou no Brasil em 1979, se não me engano. Ela teve 20 edições, se não me engano é isso. Se alguém aí lembrar, tiver mais informações e a minha informação estiver incorreta, por favor, pode deixar aí nos comentários, eu coloco no fixado para esclarecer para o pessoal. Mas de memória que eu me lembre é isso, ela teve 20 edições, não mais que isso, se não me engano. E este número 1, essa parte até a gente pode conferir agora, sim, ó. Ele começou a ser publicado aqui em 1979 pela editora VEC. Eu considero essas revistinhas da Histórias do Além da VEC muito interessantes por uma questão que me chamou muito a atenção. Eu não as conhecia na época em que eu comecei a colecionar revistas em quadrinhos. Sempre fui muito fã de revistas de terror, sempre adorei adquirir essas revistas, comprava todas as que eu conseguia, trocava com os amiguinhos e tal. Perdi muitas, tive centenas, negociei, perdi. Aquelas coisas de colecionador que o tempo vai passando. Mas naquele período eu nunca havia encontrado nenhuma edição da Histórias do Além, embora a sua primeira publicação, embora o número 1 seja de 79. Então, às vezes, era de se esperar. Ela durou 20 edições. Eu acho que ela parou de ser publicada ali pelos anos 80, em algum ponto dos anos 80. Não me recordo agora, não vou me perder nessas minúcias. Mas eu nunca havia encontrado nenhum número. Eu vim encontrar essas duas edições em sebos. Eu acabei comprando as duas edições em sebos. Não comprei elas juntas, eu comprei primeiro este, depois este. Por sorte e coincidentemente eu acabei adquirindo primeiro a número 1, ou seja, comprei o número 1 como primeira, depois que eu vim adquirir este número 9, e depois não encontrei mais nenhuma edição a respeito. São edições bastante antigas, já falei, essa é de 79, o número 9 foi publicado já em 1980, até que estão em razoavelmente boas condições, considerando estão no estado em que eu comprei. Mas por que eu considero interessantes essas edições? Não só pelo tema abordado, não só pelas lindas capas, diga-se de passagem, são capas muito bonitas, Olha só, essa capa é a minha predileta. Eu acho muito show. Depois eu vou folhear um pouco mais, mostrar os detalhes. Temos essa capa aqui, é bonita também, mas nem tanto. Essa é uma capa bem típica da época, Mas não só pela arte e pelo tema abordado, mas porque as histórias dessa revista, o material publicado na Histórias do Além era da icônica Charlton Comics. Quem não conhece a Charlton Comics? Eu acho que a maioria das pessoas, principalmente o que se interessa por quadrinhos e que é de uma geração próxima à minha, conhece, lembra, ouviu falar da Charlton Comics. Foi uma editora pequena, não atuou assim durante tanto tempo, e ela publicava um material muito bom
principalmente quando voltado ao terror. Tudo bem que era aquele terror meio DC Comics, meio Marvel, aquele terror que muitas vezes parecia mais uma historinha de aventura. Mas grandes artistas trabalhavam nas histórias e o material tinha muita qualidade. O número 1 vinha com 9 histórias, que eu achei interessante, ó, 9 histórias do outro mundo. Tinha, né, o seu famoso editorial de apresentação da VEC, que aparentemente não tem nenhuma assinatura de quem escreveu. Era, né, lombada, canoa, papel, jornal, terror em preto e branco, padrãozinho, que na minha opinião é o melhor terror possível. O terror tem que ser em preto e branco. E você não vai encontrar nessas edições A Porta para o Passado, o que é lamentável, diga-se de passagem. Você não vai encontrar na maioria ou basicamente em nenhuma história um expediente para saber quem escreveu e quem desenhou as histórias. A gente percebe que, pelos desenhos, pela arte, né, que são artistas conhecidos. Eu não tenho bom olho para arte, tá? Eu já digo de cara, eu não tenho aquela coisa de botar os olhos e já dizer, olha, esse aqui é o desenhista tal. Não tenho, cara. Eu sei, por exemplo, que aquela arte me é familiar, entende? Eu vejo, sei que ela me é familiar, sei que eu já vi em algum lugar, mas eu não consigo reconhecer na maioria das vezes quem é o artista, lamento aí. Mas uma das coisas interessantes desse material é que tinha muito essa coisa do anfitrião, do mestre de cerimônias. Aqui no caso temos esse, aqui vou esperar focar, ó, esse pequeno duende, vamos dizer assim, que ele fica acompanhando a história toda, narrando, aparece, ó, no cantinho, ele tá em tudo. Era uma coisa muito padrão da época, né? Na época isso era muito normal, era uma coisa que se tornou, sei lá, se tornou mania. Quase toda publicação de horror tinha isso. Tem o anúncio de uma revista chamada Romântica Especial com o Sidney Magal, que tal? Cabe muito bem numa revista de terror, não cabe? Tá perfeito. Ó, a segunda história, Ajuda do Além. Também uma arte muito boa. Nosso mesmo mestre de cerimônia. As histórias eram típicas da época também. Roteiros que iam do muito bom, às vezes, ao apenas aceitável, sempre com aquela coisa de ter uma espécie de lição de moral no fundo. Sabe aquele padrão cripta? Aquela história em que alguém que faz o mal um dia acaba pagando por esse mal numa reviravolta. Tem sempre um pouco de moralidade na história, os maus nunca se dão bem, aquela coisa toda. Esse é o tipo de padrão que você encontrava nessas histórias. Alguns roteiros muito bem produzidos, a maioria das histórias é bem curtinha, o que sempre exige muito de quem está escrevendo o roteiro, né? O cara, para conseguir expressar uma ideia muito boa em tão poucas páginas, ele realmente precisa ser bom. Nem todos eram tão bons assim. Mas ainda assim, cara, era um material de muita qualidade e muito criativo. Os caras conseguiam fazer muita coisa com pouca ferramenta à mão, vamos dizer assim, com pouco material à mão. Eles eram muito bons nisso. Aí, ó, O Navio Fantasma. E quanto a isso, não dá pra reclamar. O Sidney Magal de novo. Rapaz, o Sidney Magal tava em todas na época, hein? Todo mundo curtia o Sidnão. Ó, O Navio Fantasma. Outra história ainda mais curtinha. Depois tem A Sombra. Olha essa arte. Você reconhece essa arte? Tenho certeza que vocês já viram por aí. E as duas publicações que eu tenho da Histórias do Além seguem esse padrão, tá? Esse padrão do tipo de história, do tipo de arte, arte de qualidade, histórias que vão do sobrenatural à ficção científica pura e simples,
sempre com uma pitada de moral, sempre com uma pitada de querer, sabe, tipo He-Man, de querer te dar uma lição de vida. Isso sempre tem. Aqui anunciava a Sobrenatural. Se não me engano, eu tenho essa edição até. Essa edição que tá aqui, eu acho que eu tenho. A Sobrenatural número 5. Ó, convidado do Planeta 23. Pessoal, vocês provavelmente vão ouvir uns barulhos aí. Eu moro razoavelmente perto de um campo de futebol. Tá havendo um evento ali, então tem foguete para todo lado, né? Se eu for deixar para esperar o pessoal terminar suas comemorações para gravar, esse vídeo não sai, por isso eu estou gravando. Essa é uma história já baseada na ficção científica, aquela ficção científica saborosa, cara, isso eu tenho que dizer. A ficção científica produzida nessa época da Charlton Comics e entre outras tantas editoras de publicações da época, anos 50, 60, 70, ela tinha um sabor que hoje em dia não se tem mais, né? Era uma mistura de ingenuidade, de simplicidade, com imaginação, com uma maneira de ver um futuro que jamais se confirmou, na verdade, né? Era muito gostoso ficção científica na época. Aí temos O Fantasma do Castelo, e olha que interessante, arte do Shimamoto. Temos aqui finalmente, quando a história é produzida no Brasil, né, quando a arte é de um brasileiro, há uma assinatura reconhecível finalmente. Eu havia, na verdade, até esquecido que havia uma história com arte de um brasileiro, né, com material brasileiro. Aí temos a última, nunca me esquecerei como era seu nome, uma história do Dr. Graves, que era outra coisa, né, tinha muito esses personagens do sobrenatural. E com isso a gente encerra essa edição aqui. Isso é muito mais para a aventura do que para o horror. E aí vamos para a número 9. A número 9, ó, O Amargo Gosto do Medo em Horripilantes Histórias. Tá vendo aqui? Tem um pequeno sumário. O padrão segue a mesma coisa, né? Histórias com aquela pegada que fica entre o horror e a aventura e as histórias de super-heróis. Não dava para fugir disso na época. Olha essa arte, cara. Parece Steve Ditko, né? Eu não sei porquê. Já falei no começo do vídeo, eu sou péssimo para isso. Mas parece, não parece? Uma arte muito boa. Eu tenho certeza que alguns dos meus amigos aí que são bem mais conhecedores e antenados do que eu para esse tipo de coisa vai saber reconhecer. Mas é curioso como naquela época havia muito essa coisa de ter um personagem fixo que vivia histórias voltadas para o terror, né? Era como eu digo, os roteiros até eram bons, mas era como se não desse para fugir das histórias de super-herói. Aí aqui nós finalmente temos um expediente para sabermos, ó. O texto é do Jim Beam e a arte é do Al Milgrom. Olha só. É como eu disse, grandes artistas, grandes roteiristas passaram por essas histórias. Essa é a reunião familiar. E essa história aqui é boa. Eu lembro muito bem dessa história. Além de ter uma arte fantástica, que a gente sabe que, né, o artista é excepcional e que casa perfeitamente com o preto e branco, cara. O terror em preto e branco, o terror e faroeste em preto e branco é muito bom. A história é muito boa, essa história é muito boa, é a melhor história dessa edição. Eu não tenho a menor dúvida disso. E depois seguimos, ó, uma pequena história com uma arte excepcional também. Olha só, vamos esperar aqui dar um foco. Olha que maravilha essa arte. E depois, quem ronda o castelo de Tyford?
Mais uma história com uma personagem anfitriã, uma arte bastante limpa. Não é uma história da qual eu tenha gostado muito, mas o clima dessas revistas era muito gostoso, né? Como eu disse, era a época de ouro da ficção científica, não tenho dúvida, e apesar de uma certa ingenuidade, apesar de ter uma certa ingenuidade, era também uma época de ouro para as histórias de horror, porque se as histórias não eram pesadas e rebuscadas, elas eram pelo menos divertidas e muito criativas. Havia muita criatividade na época, né? Talvez porque ainda estivéssemos nos primórdios da exploração do que a mente podia criar em matéria de histórias, né? Ó, aqui também temos finalmente um expedientezinho para sabermos. Deixa eu ver se eu consigo deixar um foco legal pra gente. Eu confesso que eu não reconheço. Tá, não conheço o artista, eu nem consegui entender o nome direito para falar a verdade para vocês, tá? Sinceramente, nem consegui reconhecer. Mas a arte é muito boa, embora essa história aqui também não me seja. Essa é uma daquelas histórias meio estilo Indiana Jones, só que com bruxaria e sobrenatural, sabe? Havia como eu disse, uns toques de ingenuidade bobo que passavam muito perto da comédia. Depois temos essa última, Não Se Envolva, com uma arte interessante, né, cara? Uma arte muito próxima do realismo. Isso era uma coisa meio incomum na época, né? A arte geralmente não apostava nessa questão mais realista. Um jogo de luz e sombras bastante interessante, bastante razoável. Uma arte que de certa maneira nem combina com o terror, né? Não que ficou ruim, mas não combina. A Última Vida, mais uma história estilo Indiana Jones do terror, com essa bruxinha aí que eu não consegui achar interessante. Eu tenho um pouco de dificuldade com essas histórias em que tem um personagem principal que fica vivendo muitas aventuras, tá? Eu tenho um pouco de dificuldade. Eu gosto mais daquelas histórias mais soltas. Mas era o que tínhamos e comparado a muita coisa que foi publicada depois, era muito bom. As Histórias do Além, então, merece registro, principalmente pelo material que ela publicava. Um material que deixa saudade, né? A boa e velha Charlton Comics. E por ser a representante de uma época em que o terror tinha uma aura e um charme que hoje em dia já não tem mais. Se você gostou, deixa like.